Hoje vamos destrinchar a ciência por trás da evolução máxima de uma arma biológica. Como Wesker deixou de ser um humano comum para se tornar uma entidade quase divina, capaz de se mover mais rápido que balas e socar aço como se fosse papel. Será que o seu corpo suportaria sequer uma fração dessas habilidades sobre-humanas? A jornada de Wesker rumo ao território sobre-humano começou décadas antes de vermos ele pegar aquele RPG no ar. Quando criança, ele foi selecionado para o Projeto W, um experimento aterrorizante que testava a compatibilidade genética com o vírus progenitor. A ciência aqui é tão fascinante quanto perturbadora. Enquanto vírus comuns sequestram suas células para produzir cópias de si mesmos, o progenitor foi projetado para reescrever o DNA humano no nível mais fundamental. Pense no que isso significa. Seu DNA possui cerca de 3 bilhões de pares de bases que determinam tudo, desde a cor dos seus olhos até a velocidade de contração dos seus músculos. O progenitor não apenas infectou as células de Wesker. A maioria dos sujeitos morreu porque seus corpos não suportaram essa reconfiguração celular massiva. Seus órgãos falharam, seus sistemas imunológicos colapsaram e seu DNA basicamente se desintegrou. Mas Wesker era diferente. Sua composição genética tinha uma compatibilidade rara que permitiu que a integração viral fosse bem-sucedida. O vírus reescreveu sua estrutura celular em nível molecular, aprimorando tudo, da produção de energia nas mitocôndrias ao ritmo de síntese de proteínas. Enquanto células humanas normais mantêm um nível estável de energia, as células de Wesker operavam em modo turbobiológico 24 horas por dia. Sua aparente morte e ressurreição no Resident Evil original mostram o quanto ele já tinha ultrapassado os limites humanos. Quando a garra do Tyrant atravessou seu peito, qualquer pessoa normal teria morrido por danos massivos a órgãos e perda de sangue. Mas a regeneração celular aprimorada de Wesker entrou em ação imediatamente. Estamos falando de taxas de cura que fariam um Wolverine parecer lento. Suas células reparavam danos mais rápido do que eles aconteciam. No mundo real, vemos pequenas pistas desse tipo de regeneração em organismos extremófilos. Pegue o tardígrado, que consegue sobreviver ao vácuo do espaço, ou certas espécies de água-viva capazes de literalmente reverter o processo de envelhecimento. A biologia aprimorada pelo vírus de Wesker pegou esses conceitos e os ampliou para níveis impossíveis. O custo metabólico para manter essa atividade celular super-humana seria absurdo. Um humano comum queima cerca de 2.000 calorias por dia apenas para manter as funções básicas. As células aprimoradas de Wesker exigiriam exponencialmente mais energia. Estamos provavelmente falando de taxas metabólicas próximas às de um beija-flor, que queima calorias cerca de 10 vezes mais rápido que um humano quando ajustado ao peso corporal. Isso explica por que Wesker sempre parecia tão calmo e controlado. Seu sistema nervoso aprimorado não estava apenas processando informações mais rápido. Ele estava gerenciando as demandas energéticas absurdas de sua biologia super-humana. Cada célula do seu corpo era basicamente um motor de alta performance, funcionando com eficiência máxima. O vírus criou uma máquina biológica perfeita, capaz de se reparar sozinha, aumentar o próprio desempenho e operar em níveis que literalmente cozinhariam um ser humano normal de dentro para fora. Mas aqui a ciência fica ainda mais interessante. O progenitor não apenas deixou Wesker mais forte ou rápido, ele o tornou mais inteligente no uso dessas habilidades. Diferente de outras armas biológicas que viraram monstros irracionais, Wesker manteve inteligência humana e pensamento estratégico. Essa combinação de capacidade física sobre-humana e cognição aprimorada fez dele a arma biológica mais perigosa já criada. O vírus basicamente resolveu um problema fundamental da evolução humana. Nossos cérebros ficaram maiores, mas nossos corpos continuaram frágeis. Wesker representava o que a humanidade poderia ser se conseguíssemos aprimorar nosso corpo sem sacrificar nossa inteligência. Claro, como veremos, até essa evolução perfeita tinha limites. Agora vamos entrar na parte realmente pesada das habilidades de Wesker. Os feitos que desafiam completamente as leis da física e fazem dele a arma biológica definitiva. Quando Wesker se move mais rápido que balas, não estamos falando de efeitos de câmera lenta de Hollywood. Estamos falando de tempos de reação e velocidades motoras que quebram limites fundamentais da biologia humana. Uma bala típica viaja a cerca de 360 metros por segundo.
Para Wesker desviar ou pegar projéteis, seu sistema nervoso precisaria processar informação visual, tomar decisões e executar movimentos em frações de milissegundos. O tempo de reação humano normal é de aproximadamente 200 milissegundos. É o tempo que seu cérebro leva para registrar um estímulo e começar a responder. A neurologia aprimorada de Wesker teria que operar cerca de 50 vezes mais rápido que um humano comum. Mas é aqui que a ciência enlouquece. O sistema nervoso humano tem limites físicos baseados na velocidade em que os sinais elétricos viajam pelos neurônios. Mesmo as fibras nervosas mais rápidas conduzem cerca de 430 km por hora. Para Wesker, o vírus teria que ter criado supervias neurais totalmente novas. Quando ele perfura portas de aço ou paredes de concreto, podemos estimar as forças usando física básica. O aço tem resistência à atração de cerca de 400 megapascals, algo como 58.000 libras por polegada quadrada. Para atravessar uma placa de aço com um soco, o punho de Wesker, com uma área de contato de mais ou menos 40 centímetros quadrados, precisaria gerar mais de 136 toneladas de força em um único golpe. Isso sugere que o vírus não apenas reforçou seus músculos, mas reescreveu completamente o modo como seu sistema muscular gera força. Talvez suas fibras funcionem com eficiência hidráulica, ou talvez o vírus tenha criado proteínas contráteis totalmente novas que operam em níveis de eficiência super-humanos. Mas talvez o mais impressionante seja a durabilidade científica. Quando Wesker sobrevive a impactos diretos de mísseis e explosões capazes de destruir prédios, estamos falando de forças que vaporizaram tecido humano normal. Explosivos militares geram pressões de milhões de psi a curta distância. Para sair andando disso, a estrutura celular de Wesker precisaria ser mais parecida com materiais compósitos reforçados do que com tecido biológico. Comparando Wesker com outras armas biológicas, vemos claramente o que o torna tão perigoso. Nêmesis tem força bruta provavelmente maior, mas se move como um tanque ambulante. Os Tyrants têm resistência impressionante, mas funcionam como arietes biológicos sem muita inteligência tática. Wesker combina força, velocidade, durabilidade e pensamento estratégico. É isso que o torna mais perigoso que criaturas puramente musculares, como os infectados pelo Uroboros que vemos depois. Esses monstros têm poder bruto, mas são desastres biológicos. Só força, nenhuma eficiência. Wesker manteve inteligência humana enquanto ganhou capacidades divinas. Ele podia planejar, prever e usar suas habilidades com perfeição cirúrgica. Talvez o aspecto mais fascinante seja como ele mantém a aparência humana. No mundo real, treinamento extremo transforma o corpo profundamente. Cientificamente, ele representa o extremo absoluto do que um vírus poderia alcançar sem destruir a consciência humana. Mas como veremos a seguir, até essa perfeição tinha limites, e sua ambição acabaria cobrando o preço final. A queda de Wesker começou com sua maior ambição, o vírus Uroboros. Depois de décadas como a arma biológica perfeita, ele acreditava que poderia levar seu aprimoramento ainda mais longe. Mas a ciência por trás da sobrecarga viral conta outra história. Uma em que a modificação celular ultrapassa todos os limites biológicos, com consequências catastróficas. O vírus Uroboros representava uma abordagem completamente diferente da adotada pelo progenitor que criou Wesker. Enquanto o progenitor reescrevia seu DNA de forma gradual, mantendo estabilidade celular, o Uroboros foi projetado para transformação rápida e massiva. Quando Wesker se injetou com o Uroboros, sua biologia perfeitamente equilibrada mergulhou no caos. Suas células, que passaram décadas funcionando com eficiência sobre-humana, de repente tiveram que lidar com um conjunto completamente novo de instruções virais. As demandas metabólicas dispararam além da capacidade até mesmo de sua biologia aprimorada. Estamos falando de requisitos energéticos que fariam um reator nuclear parecer modesto. Quando as células são empurradas além dos seus limites, elas começam a consumir seus próprios componentes estruturais para sobreviver. É o processo de autofagia, normalmente um mecanismo saudável, mas que o Uroboros levou ao extremo, empurrando as células de Wesker para um estado de autoconsumo descontrolado.
Sua transformação em uma monstruosidade tentacular não foi evolução, foi colapso biológico mascarado como aprimoramento. Aqueles tentáculos massivos e apêndices grotescos não eram sinais de poder. Eram a estrutura celular dele tentando desesperadamente criar tecido suficiente para lidar com as demandas energéticas impossíveis impostas pelo Uroboros. Compare isso às mutações de William Birkin com o G-vírus e o padrão fica claro. Birkin começou como um cientista brilhante, mas cada mutação o deixava mais forte e menos inteligente. Suas formas finais eram desastres biológicos, pura força bruta, nenhuma estratégia. O vírus aprimorava sua capacidade física enquanto destruía sua complexidade neural. A transformação de Wesker seguiu o mesmo caminho trágico. Sua inteligência humana, sua arma mais poderosa, se tornou sua maior fraqueza. O vírus reescreveu sua química cerebral junto com sua estrutura celular. Os tentáculos e deformações não eram apenas monstruosos, eram metabolicamente insustentáveis. O míssil que o destruiu funcionou porque seu corpo mutado não conseguia regenerar rápido o suficiente para acompanhar o dano colossal, enquanto também tentava sustentar sua forma impossível. Do ponto de vista científico, a transformação final de Wesker mostra exatamente o que acontece quando o aprimoramento viral ultrapassa limites biológicos fundamentais. Energia precisa vir de algum lugar. Estruturas celulares têm limites físicos e pensamentos complexos exigem equilíbrio metabólico. Até mesmo modificações virais avançadas não podem violar as leis da física e da química. Wesker havia alcançado o ponto perfeito entre inteligência humana e habilidade sobre-humana, mas sua ambição o levou além das restrições biológicas que tornaram esse equilíbrio possível. O Uroboros prometeu poder divino, mas entregou colapso biológico. Do ponto de vista científico, Wesker alcançou o que todos os outros programas de armas biológicas tentaram e falharam em alcançar. Ele manteve pensamento estratégico, controle emocional e inteligência tática, enquanto ganhava habilidades que rompem completamente os limites da biologia humana. Essa combinação o tornou infinitamente mais perigoso do que criaturas como o Nêmesis, que depende de força bruta, ou as hordas irracionais de bioarmas padrão. Sua queda com o Uroboros prova que até mesmo o aprimoramento perfeito tem limites. Quando a modificação viral ultrapassa a capacidade celular, o resultado não é evolução, é colapso biológico. A história de Wesker é, no fim, um alerta sobre os perigos de empurrar sistemas biológicos além das restrições fundamentais que os mantêm estáveis. Quer ver mais análises científicas dos seus monstros favoritos de Resident Evil? Comenta aí qual arma biológica você quer que eu destrinche a fundo. E não esquece de se inscrever para mais mergulhos profundos na ciência por trás dos seus jogos preferidos.